Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Esteja presente como presença subconsciente. Não deixe, especialmente quando é um ambiente familiar, e o corpo de dor pode muitas vezes entrar. O corpo de dor quer uma reação emocional sua. O corpo de dor de outra pessoa quer que você reaja emocionalmente. E quando isso acontece, você pode reconhecê-lo. E talvez não precise reagir emocionalmente se permanecer presente. Permanecer presente é a parte mais importante para aceitar a maneira como a pessoa se comporta. Por enquanto, está bem, a menos que seja no ambiente de sua família. Pode ser útil falar sobre certos padrões de comportamento com os quais você não concorda. Quando grita comigo, quando está cansado, e você fica irritado e grita comigo, bom, isso não é um bom dia. Pegue a pessoa quando ela está relativamente consciente para apontar momentos de inconsciência. Mas quando isso acontece, você só precisa fazer isso. Elas são como crianças. Pessoas que ainda estão inconscientes são como crianças em termos evolutivos. Então, não é um desafio. Mas se você precisar disso para aprofundar sua presença, se o ambiente ao seu redor fosse ideal para sustentar a presença, sua presença nunca seria muito profunda. Se você vivesse, se tivesse dinheiro ilimitado e vivesse em um ambiente mais maravilhoso, e você, de uma certa forma, está sendo cuidado, você pode meditar todos os dias, porque você não é ninguém. Ninguém está fazendo nenhuma exigência de você. Você obtém a melhor comida possível todos os dias. O ar é puro, um ambiente maravilhoso. Agora você pode pensar que eu poderia realmente crescer espiritualmente e despertar. Infelizmente, esse não é o caso. Por um tempo você se sentirá em paz, mas você não iria muito fundo. Sua presença não iria muito fundo, porque simplesmente ela não ia precisar ir muito fundo. Nada acontece a menos que seja necessário. É apenas quando você é confrontado com uma demanda, um desafio, um obstáculo. Então, você é forçado a ir mais fundo. Caso contrário, você é como uma pequena flor que cresce em uma estufa, em condições muito protegidas. Digamos, uma semente que brota em um ambiente protegido de uma estufa e depois cresce muito rápido. Se você levar para fora, ela nem sobreviveria porque foi confrontada com as condições adversas. Não gerou energia suficiente para lidar com as condições adversas. No que diz respeito à presença, a sua zona de conforto não é propícia ao despertar espiritual e ao aprofundamento na presença. A mente pode lhe dizer que o conforto, não há nada de errado com zonas de conforto. Aproveite quando estiver lá, mas não acredite que o conforto encontrado na zona de conforto é o propósito final da sua vida. De uma certa forma, o oposto é verdadeiro. Você não precisa necessariamente procurar desconforto. Embora isso tenha sido feito e ainda esteja sendo feito por certos tipos de prática espiritual. Na Índia, ainda há muitas pessoas que praticam isso. No Oeste, como costumava haver muitas pessoas, mas hoje já não há mais, o Ocidente é mais sobre buscar zonas de conforto,
mas a zona de conforto não conduz a nenhum tipo de aprofundamento. Então, quando não está na sua zona de conforto, você sofre ou sua presença se aprofunda através da resistência. Você sofre através da resistência ao julgamento e em você sofre. Toda a sua presença se aprofunda porque tem que ser. Então, quando você é tirado da sua zona de conforto, às vezes, por causa das pessoas das quais você precisa lidar, ou você pode ser tirado da sua zona de conforto, onde você mora, ou com o que você tem que fazer, ou o que quer que seja. Mas todas essas coisas são boas. Ou você perde coisas que eram importantes para você. Então, novamente você é tirado da sua zona de conforto. Dessa forma, muitas dessas coisas são consideradas negativas. Mas, na verdade, são exatamente o que você precisa para aprofundar a sua presença. Eu tive um parente há muitos anos que sofria de uma doença mental. Eu só visitava essa pessoa uma vez por ano, por um breve período, porque, de qualquer maneira, quando eu estava com essa pessoa estava profundamente dominada por uma condição chamada esquizofrenia paranoica. Às vezes, essa pessoa estava em um asilo para doentes mentais, às vezes em casa. Então, quando eu a visito uma vez por ano, eu pude ver que, primeiro, tive que ouvir as narrativas que eram fantasias totalmente falsas sobre todos os inimigos que nos cercam e assim por diante. A esquizofrenia paranoica são interpretações errôneas da realidade. E eu primeiro tive que sentar lá e ouvir. Já sabia que toda vez que eu chegasse, eu ouviria as histórias das coisas terríveis que estavam acontecendo. E eu apenas ficaria sentado lá, e normalmente, como todo mundo, mais cedo ou mais tarde, seria incorporado ao mundo de fantasia dessa pessoa. Se você questionasse alguma coisa, ela dizia que você se tornaria um dos seus inimigos. Então eu não questionei mais nada. E sempre que chegava lá, eu podia sentir minha presença na presença de uma pessoa muito inconsciente. Pude sentir minha presença se aprofundando, tornando-se muito mais intensa, automaticamente. Porque existe uma maneira pela qual você experimenta a presença. Isso varia. Pode haver uma presença intensa ou pode ser apenas uma presença pré-fundo. Em certas situações eu experimento uma presença intensa. É como o interruptor de um dimmer acendendo a luz. Mas eu não estou controlando isso. Isso simplesmente acontece. Então, sempre que eu me sento com ela, eu me tornava muito presente e apenas ouvia. Muitas vezes, enquanto eu estava lá, ela se tornava virtualmente normal e não falava mais sobre isso. E a condição dela diminuía e você podia conversar como se fosse uma pessoa normal. No momento em que eu saía para voltar para casa, outra pessoa que morava com ela me dizia às vezes que ela imediatamente voltaria às suas fantasias. Mas enquanto eu estava lá, inicialmente eu tive que ouvir as histórias. Mas como eu me permaneço presente, um pouco dessa presença era transmitida para ela. Parecia não ter um efeito permanente, mas tinha um efeito temporário de trazer alguma luz para a inconsciência. Essa é uma prática que é muito importante. Pessoas difíceis são muito importantes em seu caminho espiritual. E pessoas difíceis significa, obviamente, pessoas com ego, pessoas inconscientes.
Em outras palavras, a maioria das pessoas é difícil de uma forma ou de outra. Algumas são muito mais difíceis que outras. Algumas são quase insanas. E então você tem que se remover. Se eu disser se você pode, se você não pode, tudo bem também. Mas nos aprofundamos interagindo com outros humanos. E até certo ponto, você também descobre que seu estado de consciência se reflete em outros humanos. E nos humanos que você atrai depois. Enquanto você permanecer presente, tanto quanto possível, você atrairá outros humanos para a sua vida que também estão relativamente presentes. E às vezes há um efeito de cura que você pode ter sem querer mudar uma situação, mas permanecendo presente em uma situação não reativa. Às vezes, você pode mudar o ambiente sem sentir que está fazendo isso, porque uma pessoa presente pode fazer a diferença em todo o campo energético de um grupo de pessoas. Ou às vezes, a energia do grupo é tão profundamente inconsciente que mesmo isso não ajuda. Pelo menos, você não se torna parte dele e permanece na periferia. Não se torne parte disso. Da mesma forma, porém, se você tiver um grupo de pessoas, digamos que você tenha uma reunião, uma reunião de comitê. Às vezes, uma pessoa muito inconsciente pode levar todos os outros para uma inconsciência profunda. Então, isso é o inverso do que acabei de falar sobre o presente. Se uma pessoa está muito inconsciente, às vezes, acontece que todos os outros são atraídos e seu nível de consciência também diminui. Isso também não é incomum, mas você precisa de pessoas difíceis para evoluir. Essa que é a verdade. Então, em última análise, até mesmo sua infância, quando muitas pessoas, olhando para trás, para sua infância e seus pais, pode ver que os pais se comportaram de uma forma inconsciente. No meu caso, por exemplo, eu não os culpo. Estou apenas sobre o controle do comportamento condicionado. Minha vida não era agradável quando criança. Mas, ainda assim, retrospectivamente, tudo fazia sentido. Retrospectivamente, eu consigo ver que eu precisava passar por isso. Me lembro de ter conversado uma vez com a Oprah. Na verdade, era uma conversa pública. Ela me disse que cresceu com uma mãe solteira, que nunca viu seu pai e sua mãe não tinha a capacidade de amar. Ela não recebeu nenhum amor. Era apenas uma situação muito ruim. E eu disse, quando ela explicou a situação, que os detalhes eu esqueci, mas foi algo horrível. Eu disse que você não seria quem você é agora se tivesse uma mãe amorosa. Porque isso forçou você a se aprofundar em algo que você não iria descobrir lá fora. Forçou você a se aprofundar em si mesmo. Então isso é uma ajuda que pode te ajudar a lembrar. Se posso te dar um conselho, pense sempre nessa frase: obrigado por pessoas difíceis. Essa é a sua oração de gratidão. Estar ciente do clima e das várias formas pelos quais ele se manifesta no momento presente também é uma forma de trazê-lo para o agora. É sentir a brisa do ar em sua pele, ouvir os sons da chuva ou do vento nas árvores,
Uma das minhas favoritas é observar o céu, as pinturas abstratas em constante mudança que aparecem lá em cima. É respirar o ar, absorver os cheiros da natureza e sentir todo o campo de energia que o envolve. Agora, onde estou sentado, não há muita natureza nessa sala. É um pequeno estúdio, mas tudo bem. Se você entrar, encontrará sua própria natureza essencial. Acredito que foi Ralph Waldo Emerson, o escritor espiritual americano do século XIX, que disse algo como: o pavio da vida individual é profundo no óleo do ser puro. Essa é uma analogia interessante e bastante poderosa. O pavio é o barbante na vela que você acende para puxar a cera. É um barbante em uma lâmpada de óleo. Ao acender o pavio, o óleo é puxado e alimenta a chama. O óleo não é consumido pela chama. Nessa analogia, ele afirmou que o despertar da vida individual, sua própria vida, está enraizado profundamente no óleo do ser puro. Então isso significa que há uma grande profundidade dentro de você e que sua consciência individual deriva seu sustento da consciência universal maior. Você é apenas uma manifestação e emanação dessa consciência maior, da qual você também faz parte fundamentalmente, mais do que apenas um indivíduo superficial. Você é como o pavio que queima na superfície. Um fenômeno superficial no nível do seu corpo físico e dos sentidos percebidos, incluindo seus pensamentos. Embora o pensamento seja um fenômeno relativamente superficial e pertença à dimensão da sua forma individual, ele não poderia existir sem uma conexão com algo mais profundo que é a consciência. Você é uma emanação de algo muito profundo que o conecta com a totalidade do universo. O importante é perceber essa verdade diretamente, o que significa sentir essa profundidade dentro de você aqui e agora. Além de se conhecer como uma pessoa individual, cercada por outras pessoas e formas de vida individuais, você também está consciente de uma dimensão mais profunda dentro de si mesmo. E quando digo que você é um estar ciente disso, você pode não estar totalmente correto, porque a consciência só pode ser percebida quando você se torna consciente de sua própria consciência. Isso ocorre quando há uma cessação do pensamento, um momento de quietude alerta, onde você está consciente de quem você é, além de sua forma individual. Esse momento de quietude alerta é o começo do ser puro mencionado por Emerson. E não é tão difícil alcançar isso, especialmente aqui e agora, onde você não está sendo perturbado pelas demandas do mundo. É possível ter breves momentos, e talvez até momentos mais longos, nos quais você está ciente de uma imobilidade alerta interior, uma cessação do pensamento. O que resta nesses momentos é a consciência, antes da consciência do pensamento e antes de se tornar um pensamento. Eu descrevo isso como o eu profundo em oposição à superfície. Não estou falando de um eu físico, mas sim do pronome eu, o eu sou da consciência do ser. É o ser que está além da identificação com a superfície, com o eu que você normalmente se identifica. E normalmente, quando você usa a palavra eu no uso diário, você se refere à superfície, à sua personalidade, ao seu passado, à pessoa que você é, ao feixe de pensamentos e emoções que formam a personalidade, que é a superfície do eu. No entanto, na ausência de atividade do pensamento, o eu da superfície desaparece
Se você não caiu abaixo do pensamento em direção ao sono, mas se elevou acima do pensamento, então há uma quietude alerta, uma essência de quem você é, pois é a consciência incondicionada. E está tão próxima. Não é tão difícil experimentar e perceber essa profundidade viva em você, onde a personalidade é transcendida. Embora ainda possa haver momentos em que você se identifique completamente com o eu da superfície, a consciência humana normal, que não despertou, é disfuncional porque não reconhece sua própria profundidade, não conhece a raiz. Estar fora de contato consigo mesmo significa estar em disfunção. O objetivo do despertar é estar em contato com essa consciência incondicionada, sentir isso profundamente, mesmo enquanto você está agindo nesse mundo como uma pessoa. Você pode ter vislumbres do despertar, mas pode se sentir como esse eu profundo. Sim, os vislumbres podem se tornar um pouco mais longos, à medida que você gradualmente descobre que pode viver a partir desse lugar mais profundo, o que muda a maneira como você pensa. É importante não criar mais sofrimento para si mesmo e para os outros. Caso contrário, seu pensamento pode gerar uma quantidade enorme de sofrimento e infelicidade, como ainda é o caso para muitos seres humanos no planeta. Portanto, o verdadeiro significado das palavras de Shakespeare para si mesmo é estar em contato com aquele ser puro que é a consciência incondicionada, o seu verdadeiro ser, o seu verdadeiro eu. Você não é mais um eu separado, mas sim uma conexão com a totalidade de quem você é. Isso o liberta da prisão da sua personalidade. Se você não está ciente dessa dimensão mais profunda de quem você é, então está preso no nível da superfície, constantemente procurando por um senso de identidade aprimorado nesse nível, onde nenhum senso verdadeiro e satisfatório de identidade pode ser encontrado. A menos que você acesse a frequência consciente da presença, todos os seus relacionamentos, principalmente os mais íntimos, vão apresentar defeitos profundos. Durante um tempo, eles podem dar a impressão de serem perfeitos, como quando estamos apaixonados, mas, invariavelmente, essa perfeição aparentemente acaba destruída por discussões, conflitos, insatisfações e até mesmo por violência física e emocional, que passam a acontecer com uma frequência cada vez maior. Parece que a maioria dos relacionamentos amorosos não leva muito tempo para se tornar uma relação de amor e ódio. O amor pode se transformar em agressões furiosas, em sentimentos de hostilidade ou num piscar de olhos, em um completo recuo da afeição. Isto é visto como normal. Os relacionamentos, então, oscilam por um tempo, por alguns meses ou anos, entre as polaridades de amor e ódio, e nos trazem muito prazer e muita dor. Não é pouco comum que os casais se tornem viciados nesses ciclos. Esse tipo de drama nos faz sentir vivos, quando o equilíbrio entre as polaridades negativa e positiva é desfeito, e os ciclos negativos e destrutivos acontecem com frequência e intensidade crescentes. Não demora muito para o relacionamento acabar. Pode parecer que tudo se resolveria se conseguíssemos eliminar os ciclos negativos e destrutivos, permitindo que o relacionamento florescesse sem problemas. Mas isso não é possível. As polaridades são mutuamente interdependentes. Não podemos ter uma sem a outra. A positiva já contém dentro de si a negativa ainda não manifestada. Ambas são, na verdade, aspectos diferentes de um mesmo sistema defeituoso. Estou tratando aqui dos relacionamentos românticos. Não do verdadeiro amor que não possui opositores, porque nasce além da mente. O amor como um estado permanente ainda é raro de encontrar, tão raro quanto a consciência nos seres humanos.
Entretanto, é possível haver lampejos breves e ilusórios de amor, sempre que existir um espaço no fluxo da mente. O lado negativo de um relacionamento é mais facilmente reconhecido como um defeito ou anormalidade do que o positivo, e é muito mais fácil reconhecer a fonte da negatividade no parceiro do que vê-la em nós mesmos. Ela pode se manifestar de várias formas, tais como possessividade, ciúme, controle, ressentimento, insensibilidade e egocentrismo, cobranças emocionais e manipulação, raiva e violência física, necessidade de ter sempre razão, de discutir, criticar, julgar, culpar, agredir, irritar ou se vingar, inconscientemente, de um sofrimento do passado imposto por um dos pais. Pelo lado positivo, há uma paixão pela outra pessoa. No primeiro momento, esse é um estado altamente gratificante. Sentimos que estamos intensamente vivos, nossa existência passa a ter um significado, porque de repente alguém precisa de nós, nos deseja e nos faz sentir especial. Além disso, provocamos as mesmas sensações no outro, o que faz com que os dois se sintam completos. O sentimento pode se tornar tão intenso que o resto do mundo perde o significado. Você deve ter percebido que existe uma certa dependência nessa intensidade. Ficamos viciados na outra pessoa, que age sobre nós como uma droga. Quando a droga está disponível, nos sentimos muito bem, mas a possibilidade, ainda que remota, de que ela não esteja mais ali, disponível para nós, pode levar ao ciúme, à possessividade, a tentativas de manipulação através de chantagem emocional, culpa ou acusações, o que no fundo é o medo da perda. Se a outra pessoa nos abandonar mesmo, pode fazer nascer a mais intensa hostilidade ou um profundo desespero. Em segundos, a ternura amorosa pode dar lugar à agressão selvagem ou a um desgosto terrível. Onde é que está o amor agora? Será que o amor pode se transformar no seu oposto em segundos? Será que era amor de verdade ou um vício, uma dependência? A maior parte do sofrimento humano é desnecessária. Ela se forma sozinha enquanto a mente superficial governa a nossa vida. O sofrimento que sentimos nesse exato momento é sempre alguma forma de não aceitação, uma forma de resistência inconsciente ao que é. No nível do pensamento, a resistência é uma forma de julgamento. No nível emocional, ela é uma forma de negatividade. O sofrimento varia de intensidade de acordo com o nosso grau de resistência ao momento atual. E isso, por sua vez, depende da intensidade com que nos identificamos com as nossas mentes. A mente procura sempre negar e escapar do agora. Em outras palavras, quanto mais nos identificamos com as nossas mentes, mais sofremos. Ou ainda, quanto mais respeitamos e aceitamos o agora, mais nos libertamos da dor, do sofrimento e da mente. Porque a mente tem o hábito de negar ou resistir ao agora? Porque ela não consegue funcionar e permanecer no controle sem que esteja associada ao tempo, tanto passado quanto futuro, e assim ela vê o atemporal, agora como algo ameaçador. Na verdade, o tempo e a mente são inseparáveis. Imagine a Terra sem vida humana, habitada apenas por plantas e animais. Será que ainda haveria passado e futuro? Será que as perguntas "que horas são" ou "que dia é hoje" teria algum sentido para um carvalho ou uma águia? Acho que eles ficariam intrigados e responderiam: "Claro que é agora, a hora é agora, o que mais existe?" Não há dúvidas de que precisamos da mente e do tempo, mas no momento em que eles assumem o controle das nossas vidas, surgem os problemas, o sofrimento e a mágoa. Para ter certeza de que permanece no controle, a mente trabalha o tempo todo para esconder o momento presente com o passado e o futuro. Assim, a vitalidade e o infinito potencial criativo do ser, que é inseparável do agora,
ficam encobertos pelo tempo e a nossa verdadeira natureza é obscurecida pela mente. Todos nós sofremos ao ignorar ou negar cada momento precioso ou reduzi-lo a um meio para alcançar algo no futuro. Algo que só existe em nossas mentes e nunca na realidade. O tempo acumulado na mente humana encerra uma grande quantidade de sofrimento cuja origem está no passado. Se não quer gerar mais sofrimento para você e para os outros, não crie mais tempo, ou pelo menos não mais do que necessário para lidar com os aspectos práticos da sua vida. E como deixar de criar tempo? Tendo uma profunda consciência de que o momento presente é tudo que você tem. Faça do agora o foco principal da sua vida. Se antes você se fixava no tempo e fazia as rápidas visitas ao agora, inverta essa lógica, fixando-se no agora e fazendo visitas rápidas ao passado e ao futuro, quando precisar lidar com os aspectos práticos da sua vida. Diga sempre sim ao momento atual. O que poderia ser mais insensato do que criar uma resistência interior a alguma coisa que já é? O que poderia ser mais insensato do que se opor à própria vida, que é agora e sempre agora? Renda-se ao que é. Diga sim para a vida e veja como, de repente, a vida começa a trabalhar mais a seu favor, em vez de contra você. Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso